quinta. Depois de amanhã, a partir de sábado, a gente começa a acompanhar a eleição para presidentes dentro do Congresso Nacional. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, que também acumula o posto de presidente, além do Senado, também do Congresso. Nós temos agora uma entrevista ao vivo aqui no Live CNN com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que já está aqui em tela. Aproveito para reiterar que nós entrevistamos ontem o líder do PT na Câmara dos Deputados, Zé Guimarães, que o deputado Eduardo Bolsonaro também conhece bem, porque é o rito, né, deputado, no dia a dia de todo o trâmite da política. O entrevistamos ontem e hoje vamos ouvir um nome da oposição, o deputado que já está conosco aqui em tela. Deputado, muito obrigada, hein, pela gentileza da entrevista. Para nós, enquanto imprensa, é sempre muito, muito importante poder ouvir todos os representantes da sociedade. Bem-vindo. Obrigado, Elisa, Isabel, Clarissa, Basília. Satisfação estar com vocês aqui no CNN. Agradeço pela oportunidade. Basília Rodrigues, bem-vinda. Isabel Mega, bem-vinda. Clarissa Oliveira também, bem-vinda. Bom, faltam poucos dias para a volta do recesso parlamentar. Este ano temos a eleição. Nós temos todos os assuntos envolvendo o Congresso, como emendas parlamentares, o orçamento que tem de ser votado, pacote fiscal do governo federal, tudo que norteia os assuntos referentes ao Congresso, e vamos trazê-los aqui. Eu começo lhe fazendo uma pergunta, deputado. Nós vimos uma divulgação recente sobre popularidade do governo e o negócio não está bom para o lado do governo, né? A popularidade está ruim. Em algumas pesquisas já aparece como um recorde de impopularidade. Quero ouvir o olhar do senhor de dentro do Congresso. Parte do trabalho de um governo diz respeito aos assuntos que passam pelo Congresso. E se o Congresso não vota, se o Congresso não é maioria do governo, também esses assuntos não vão adiante. De que maneira tem sido esse cenário recentemente para vocês? Olha, de fato, né, o governo Lula não vive um bom momento. E eu gosto sempre de recordar que nas duas oportunidades que nós tivemos impeachment no Brasil, com Fernando Collor e com a Dilma Rousseff, em ambos existiu uma combinação de fatores, que foi uma crise econômica e baixa popularidade do presidente. Então, como eu, pelo menos, né, entendo que o Brasil está indo ladeira abaixo na área econômica, entendo que esse ano pode ser um ano em que realmente possa ocorrer o impeachment do Lula. As pessoas que foram enganadas por ele, acreditando que teriam picanha e cervejinha, já estão caindo na real. E realmente, depois, ainda que em meio ao recesso, nós tivemos toda essa questão relativa ao PIX, né, o governo Lula se desgastou ainda mais. E isso daí tende a piorar, porque aquela alta do dólar do ano passado, no final do ano passado, ela vai começar a ser sentida principalmente agora, no final de janeiro, começo de fevereiro, chegando nos supermercados. Então, a tendência é de que o governo viva dias ainda piores dentro do Congresso Nacional. O senhor citou a questão do impeachment, até já passo a palavra para a Basília Rodrigues, mas só para não perder esse gancho, o senhor citou essa questão e a gente sabe que quem tira da gaveta um pedido de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados, né? E o próximo presidente que deve ser eleito, porque a gente sabe que esse jogo já está articulado dentro do Congresso, é alguém que tem o apoio do partido que faz parte do governo federal. Levando isso em conta, o senhor avalia que possa ocorrer esse caminho de tirar da gaveta um pedido de impeachment? Tranquilamente, né? Todo impeachment, quando começa a se falar impeachment, sempre os presidentes da casa, seja ele Eduardo Cunha ou mesmo em outras oportunidades, ele sempre fala que não colocará adiante. Mas aí vem a pressão popular, com a população na rua. E já está sendo marcada uma manifestação para março, né? Uma manifestação que deve ocorrer em todo o país. Ao exemplo do que ocorreu com a Dilma Rousseff, essa pressão pode perfeitamente fazer com que o presidente desengavete esse pedido de impeachment. Eu acabei de ver uma notícia recente agora aqui do Marcos Pereira, que é o 01 do Partido Republicano, e ele dizendo que em 2026 a tendência é que ele esteja mais ao centro-direita. Então, quando você vê partidos mais de centro direcionando-se, encaminhando mais para a direita, visando as próximas eleições, isso daí também é outro indicativo dessa possibilidade. Talvez na data de hoje, né, não tenha-se ainda o clima perfeito para se pautar o impeachment, mas nada impede que isso aí venha, como eu falei, com o agravamento com a piora da economia e também com a pressão popular. Eu acho que é totalmente factível que a gente tenha esse cenário até o final desse ano. Seguimos aqui ao vivo na CNN Brasil, no Live CNN, ouvindo o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Basília Rodrigues. Deputado, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui ao vivo com a gente, neste horário, dentro do Live CNN. Você falou que este ano pode ser o ano
de fazer avançar um pedido de impeachment contra o presidente Lula, também é um ano considerado de avanço no julgamento sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o antigo governo e a chamada tentativa de golpe aqui no Brasil, né? A investigação da Polícia Federal. Levando em consideração esses movimentos, eu queria saber qual a expectativa do senhor para as eleições de 2026, sendo que o senhor foi até apontado pelo seu pai e por outros interlocutores da política como um possível candidato à presidência da República. O senhor acha que este é o seu futuro? Obrigado pela pergunta, Basília, bem pertinente. Deixa eu primeiro só contextualizar. O presidente Jair Bolsonaro ele falou numa entrevista sobre eventuais nomes. Na verdade, ele foi perguntado pela entrevistadora, né, sobre eventuais nomes para concorrer em 2026, caso ele não fosse concorrer. Ele não falou que vou apoiar fulano ou ciclano ou Eduardo ou qualquer outra pessoa. Ele segue sendo o nosso candidato. Eu acredito, né, que o Brasil condenar um ex-presidente que continua com seu mesmo patrimônio, que sempre falou, né, que não tomaria a vacina, mas que permitiria as pessoas tomarem quando elas bem entenderem. Uma pessoa que estava fora do Brasil, numa pseudo-tentativa de golpe, onde não foi apreendida uma arma, onde não foi dado um tiro, onde todas as pessoas que foram presas, basicamente, são pessoas que não tinham passagem nenhuma pela polícia. Teve pipoqueiro, autista, todo tipo de gente, e passaram meses presas. Então, essa investigação, que já é ilegal, porque nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado, jamais poderiam estar sendo julgadas pelo STF. Então, essas pessoas, nessa investigação, isso daí já corrobora a total perseguição que a gente está sofrendo. E eu gosto muito, para finalizar, de comparar com os Estados Unidos. O Trump também sofreu essa perseguição, que em inglês se dá o nome de lawfare, né, o ativismo judicial. E o Trump lá, a cada vez que ele era indiciado, ele subia nas pesquisas. Eu relembro aqui, a primeira entrevista, a primeira pesquisa, Paraná Pesquisa, que veio logo no dia do indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. E essa pesquisa continuou nos 2 dias subsequentes. Essa pesquisa, pela primeira vez, colocou Bolsonaro à frente de Lula quase fora da margem de erro. Ou seja, aconteceu nos Estados Unidos. E eu, como acompanhei nos Estados Unidos, eu praticamente estou tendo um déjà vu aqui no Brasil. Essa perseguição, até determinado ponto, né, ela é até positiva do ponto de vista político. Porque o nome de Bolsonaro está circulando, as pessoas veem que é uma perseguição e torcem pelaquela pessoa que está sendo injustamente processada. É quase um filme de Rocky Balboa. O Rocky apanha o filme inteiro, aí as pessoas torcem pelo Rocky e no final ele vence. Deus quiser, vai ser assim também em 2026. Mas se ele seguir inelegível, o senhor pode ser o candidato? Basília, aí eu vou votar em quem o Jair Bolsonaro mandar. Se ele falar para eu votar como ocorreu no passado na eleição do Rio de Janeiro, né, no Macaco Tião, nos anos 90, eu voto no Macaco Tião. Né? Saiu candidato lá no Rio de Janeiro na eleição para prefeito no início dos anos 90. O deputado, então, respondeu que votará em quem Jair Bolsonaro disser, mas não respondeu que poderia ser o senhor mesmo. Mas deixamos aqui no ar, né? Deixamos aqui no ar e... Eu fico feliz com a menção do meu pai. Eu acho que eu também estou passando por um processo de amadurecimento. Sou muito diferente daquele primeiro Eduardo Bolsonaro, que foi eleito lá em 2014. A Câmara ela vai dando esse traquejo para a gente. Eu costumo até dizer que nenhuma universidade dá esse traquejo. Vocês que acompanham o dia a dia do Congresso sabem, né, que esse conhecimento político não é ensinado em nenhuma universidade. Então, fico muito feliz. E também aproveito aqui esse ensejo, né, pleiteando a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque eu acredito que ali é um local importante para a gente ter, né, levantadas as bandeiras da oposição nesse ano de 2025. E essa comissão, já vou passar para a Clarissa, desculpem, gente, é porque nós estamos aqui com o deputado que a gente sente vontade de fazer várias perguntas, mas a gente vai rodando, já te passo aqui, Clary. Mas essa comissão, então, de relações internacionais que o senhor cita, tem a ver também com o senhor ter uma proximidade com assuntos internacionais, e imagino que o senhor sabe onde eu quero chegar, Donald Trump e toda a conexão que vocês têm com esse carimbo internacional de Estados Unidos aí, ou seja, alguma intimidade que o senhor já esteja tendo com questões internacionais? Com certeza. Eu relembro que depois de ter sido o deputado federal mais votado da história do Brasil, na eleição de 2018, eu, subsequentemente, na sequência, eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Modéstia à parte, eu sou provavelmente o parlamentar mais conhecido fora do Brasil,
tenho contatos na Argentina, na Hungria, na Espanha, em Portugal, México, Estados Unidos. Então, acho que isso daí me credencia bastante para essa posição. E a gente vai viver um momento diferente, sim, por conta do novo governo Trump. A gente acabou de ver a sabatina, onde foi aprovado o nome de Robert Kennedy Jr. para o Ministério da Saúde, ele que é o inimigo 01 da chamada Big Pharma, do lobby das farmacêuticas nos Estados Unidos, e promete fazer, por exemplo, uma reavaliação da pandemia. Se nós olharmos, Isabel e Elisa, a recente declaração do Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, onde ele diz que a Organização Mundial da Saúde não obrigou ninguém a tomar vacina e nem utilizar máscara, o Tedros ele está preparando para, em maio agora de 2025, talvez ser assinado um grande tratado internacional onde serão previstas medidas prévias às futuras pandemias. Então, o que está sendo discutido no âmbito da OMS são quais as orientações ou talvez até qual poder coercitivo terá a OMS para com outros governos. E aí eu pergunto para as pessoas, você vota em alguém da OMS? Você saberia para quem reclamar caso a OMS decrete algo que seja contrário à sua vontade? Certamente que não. Agora, esse tratado internacional, o início do processo dele no Brasil, para ele ser validado, começa pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E essa é a comissão que eu estou pleiteando uma vaga, para ser presidente dela e ter o chamado poder de agenda, para decretar a pauta dessa comissão. Isso só para falar em um dos assuntos de relevância que podem passar pela chamada CREDEM esse ano. Eu passo aqui a palavra para Clarice Oliveira. Muito bom dia para o senhor, deputado. Muito obrigada por participar aqui do Live CNN e aceitar esse convite. Deputado, a gente está vivendo um momento ainda de polarização política bastante intensa. E a gente sabe que a partir desse ano começa a se intensificar toda a disputa política relacionada às eleições do ano que vem. Ainda assim, nos últimos dias veio à tona, veio a público o vazamento de um trecho do depoimento de Mauro Cid, que aponta que o senhor e a sua mãe, a ex-primeira-dama Michele... perdão, essa mãe não, ó, eu já fazendo confusão. E a ex-primeira-dama... Tudo parente, Michele né? Tudo Bolsonaro. parente, né, Clarice? E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a sua mãe, que me perdoe pelo erro, deputado, seriam integrantes de uma ala radical do bolsonarismo, que teria incitado Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado. E aí eu faço para o senhor a pergunta, em algum momento o senhor estimulou ou concordou com a ideia de que seu pai deveria rejeitar o resultado das urnas em caso de vitória do presidente Lula, como ocorreu, e buscar uma outra forma de permanecer no poder? Clarice, isso não foi sequer cogitado, ventilado. E outra coisa, o Cid também está circulando agora um áudio, se não me engano, uma revista de grande circulação do Brasil, ela deu uma notoriedade a isso, falando que ele não disse a palavra golpe, que ele viu com estranheza quando isso daí caiu no depoimento dele. Então, assim, você não sabe nem do que se defender, porque os próprios advogados do general Braga Neto, que encontra-se preso desde o final do ano passado, seja sabe-se lá qual o motivo, ou melhor, fala-se que o motivo foi uma ligação em que, na verdade, não foi nem o Braga Neto que ligou para o pai do Cid, o pai do Cid ligou para o Braga Neto. E um ano após essa ligação, isso daí ensejou a prisão do general Braga Neto. Mas isso tudo são notícias que vêm da imprensa, porque os advogados de Braga Neto reclamam que eles não têm acesso aos autos. Vejam só, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo um general 4 estrelas, que foi candidato a vice-presidente da República, preso, de um fato que ocorreu um ano anterior à sua prisão. E qual fato é esse? Que ele recebeu uma ligação. Ora, meu Deus do céu, não dá para dizer que o Brasil tem uma segurança jurídica e nem que vive uma democracia saudável. Então é até difícil, Clarice, eu responder isso para você, porque eu não sei se isso daí está acontecendo, eu não sei de onde é que veio, o Cid falou que não falou em golpe, aí falam que a delação dele é que está ensejando isso tudo. O que eu posso garantir para você é que nunca existiu qualquer ideia de subversão da ordem. Agora, é impressionante, só para finalizar, Clarice, agradeço muito a sua pergunta, tá? Muito pertinente para dar o esclarecimento. Querem nos fazer crer, algumas pessoas, principalmente ligadas ao atual governo de esquerda, querem nos fazer crer que Jair Bolsonaro esperou para sair da presidência da República e, quando não era mais presidente, comandar um golpe de Estado utilizando pessoas desarmadas, sem apoio de uma polícia, de umas forças armadas, quando ele, Jair Bolsonaro, estava nos Estados Unidos.
Pelo amor de Deus, é difícil tratar até com seriedade esse tema. Mas, deputado, a gente fala de momentos que ocorreram antes de ele ir para os Estados Unidos, é um período anterior. Tem na investigação da Polícia Federal a elaboração de documentos, de minutas que teriam supostamente servido ali como base de uma discussão, de uma conversa, para eventualmente contestar o resultado das urnas. Nunca houve discussão sobre nada parecido sobre isso, segundo o senhor? Discussão sobre alterar o resultado. Não entendi, Clarissa. Sobre não aceitar o resultado das urnas, porque a gente tem minutas que circularam entre aliados. O Jair Bolsonaro aceitou, Clarissa. Ele chegou a nomear o comandante do Exército indicado por Lula antes dele sair da presidência da República. Não existiu isso. Foi uma transição pacífica. Você não viu ninguém do governo reclamar por ocasião da transição. Todas as informações foram abertas para os futuros ministros, foram, inclusive, como eu falei, nomeadas pessoas indicadas por Lula quando o Bolsonaro ainda era presidente. Não tem motivo pelo qual você ter uma investigação sobre isso. Deputado, só fazendo um acréscimo aqui de pergunta, e já passo a palavra aqui para Isabel Mega, hein? Só reiterando, o senhor disse não houve ideia de supressão da ordem, é isso? Porque a gente sabe que cometer um crime é crime e ter ideia de cometê-lo também é um crime. Mas o senhor é enfático ao dizer que não houve a ideia de cometê-lo, é isso? Não houve sequer a cogitação. Mas eu discordo da afirmação de que a ideia de se cometer um crime seja crime. O Código Penal ele é claro ao dizer que os atos preparatórios, não, de maneira geral, né, não são crimes, salvo quando a lei criminaliza os atos preparatórios. Agora, o que a gente está falando aí não tem crime. Se tivesse qualquer tipo de crime, se tivesse qualquer tipo de fato contra o Jair Bolsonaro, isso aí já estava em tudo quanto é local. O Alexandre de Moraes é o primeiro a abrir a delação do Cid para todo mundo ver. Agora, o Cid ele já apresentou mais de 10 versões para a Polícia Federal. Antes do inquérito final sair da Polícia Federal e ir para a PGR, o Alexandre de Moraes parou no meio para ouvir o Cid mais uma vez, aí pegou o inquérito e mandou para a PGR. Pelo amor de Deus, a pessoa que se diz vítima, ela julga, ela acusa, ela decreta as medidas executórias da Polícia Federal no meio da investigação. Isso daí não existiu nem no... Quem dera a Deus já estivéssemos vivendo no período medieval. Era muito mais tranquila a Inquisição. Seguimos aqui ao vivo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Reitero que ontem nós ouvimos o líder do PT, líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães. E hoje estamos ouvindo Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL. Isabel Mega, demorei a chegar no C, minha amiga. Desculpe, viu? Mas é que aqui a gente fica cheio de perguntas. Mas agora sim, Isabel Mega. Não tem problema nenhum, Elisa. Bom dia para você, as minhas colegas e ao deputado. Obrigada, deputado, por estar conversando aqui com a gente. Eu queria seguir nesse assunto, deputado, para sentir de vocês o que vocês esperam deste ano do ponto de vista de oferecimento de denúncia e desse julgamento que Jair Bolsonaro pode vir a enfrentar neste ano de 2025 no Supremo Tribunal Federal. O senhor diz que não há crime. O senhor acredita que essa deve ser a avaliação também do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração, sobretudo, que vocês têm uma atuação muito forte de antagonismo ao que pensam os ministros da Suprema Corte? É lamentável, né, que os ministros da Suprema Corte a todo momento interfiram na política, a todo momento seguindo como uma espécie de revisores daquilo que acontece no Congresso Nacional. Isso aí realmente não reflete a harmonia dos poderes que está prevista na nossa Constituição. Mas são perguntas que têm que ser basicamente direcionadas a eles, né, os ministros que farão os julgamentos, já que é tudo televisionado, é tudo vazado para a imprensa. Mas eu, particularmente, eu não acredito na justiça vinda do Supremo Tribunal Federal. O meu trabalho hoje é todo direcionado para o Tribunal das Ruas. Eu quero andar de cabeça erguida e eu quero levar a verdade à população. Se eu tiver liberdade de expressão para conseguir expor toda essa crueldade que estão fazendo, não é só meu pai com a nossa família, não. Está indo para cima de Michele, colocando Carlos em questão de ABIN paralela, enfim. Mas todas aquelas pessoas que estão presas, na minha opinião, né, senhoras como, por exemplo, a Iracy Nagashi, para falar só das cerca de 300 pessoas que estão recebendo até 17 anos de prisão, Iracy Nagashi, 71 anos de idade, essa mulher merece estar 14 anos na cadeia? Poxa, se eu sair à rua agora e cometer um assassinato, eu vou pegar praticamente ali, sendo réu primário, 9 a 12 anos. Agora, ao que parece, os vidros, as portas e as mesas dos prédios públicos têm mais valor do que a vida humana.
Então é contra isso daí que a gente está lutando. É por isso que eu bato tanto na tecla da anistia. É por isso que eu acho que o PL tem sim que fazer parte de um bloco para apoiar o vencedor da eleição de sábado, que Deus quiser será o Hugo Mota, para a gente poder ter, como a gente teve, uma Carolina Detoni presidindo a Comissão de Constituição e Justiça e levando adiante a pauta da anistia. Então, eu não sei o que será no futuro, né? Falei aqui a minha opinião, a minha impressão pessoal, mas eu também acredito que, por vezes, os fatores, a conjectura, o cenário político, ele vai mudando de maneira que a gente nem sequer imagina. Então, vamos ver se mais para frente a gente consegue ter uma atmosfera onde seja permitida a absolvição do presidente Bolsonaro. E eu tenho muita fé que isso ocorrerá e ele será candidato ainda em 2026, tal qual ocorreu com o Trump agora em 2024, quando muito se falou também dele ser preso e não poder concorrer às eleições. Está acontecendo a mesma coisa com o Bolsonaro agora. Mas, deputado, se ele for preso, a culpa é de quem? É do Alexandre de Moraes, única e exclusivamente. Alexandre de Moraes está perseguindo a nossa família há muito tempo, né? Matérias do jornalista Glenn Greenwald, vencedor do Pulitzer, né? E não dá para dizer que ele é de direita, porque ele foi o protagonista da Vaza Jato. Glenn Greenwald pegou conversas de WhatsApp dos assessores do Alexandre de Moraes, onde se dizia ali que ele queria tempo, o Alexandre mandou pegar o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o Alexandre de Moraes quer me ver preso. Eu só não fui preso ainda, provavelmente, porque o Glenn Greenwald expôs essa matéria. E a resposta que o Alexandre de Moraes deu foi basicamente que ele está seguindo a lei. Ora, meu Deus do céu, seguindo a lei, mandando pegar um deputado federal, prender um deputado federal, e na falta do que me condenar, porque devem ter revirado toda a minha vida de cabeça para baixo, queriam me vincular ao argentino Fernando Serimedo, que fez transmissões ao vivo criticando a eleição de 2022, para dizer que a gente fazia parte de uma grande teia antidemocrática internacional. Ou seja, criar mais uma narrativa para justificar a minha prisão. É inacreditável que no Brasil, esta pessoa, o Alexandre de Moraes, ainda esteja comandando as acusações, os inquéritos e seja o julgador dos nossos processos. A defesa de Jair Bolsonaro pediu já algumas vezes para que ele fosse declarado impedido, mas ele se recusa e continua fazendo esse tipo de perseguição. Até por passar perto de baleia, meu pai já foi investigado. Pelo amor de Deus. Basília Rodrigues, vou lhe passar a palavra. Eu estou aqui com umas 25 perguntas na cabeça, mas a gente tem regrinhas a seguir e uma delas é o tempo, né? Porque nós ouvimos ontem o líder da oposição, do governo, e nós estamos aqui, dentro do possível, mantendo o mesmo tempo também. Basília, por favor. Deputado, o senhor sabe que essa primeira parte do depoimento do Cid, né, da delação premiada, circulou, por isso saiu inicialmente no Hélio Gaspari, e outros jornalistas também tiveram acesso, por isso que foi objeto de reportagens. E aqui eu até estava com os olhos baixos, estava procurando esse trecho no depoimento. A palavra golpe é citada diversas vezes no depoimento que foi divulgado, né, o que vazou, como os senhores mesmo classificaram, do Mauro Cid. E ao citar o seu nome aqui no conjunto com outros nomes também de destaque de apoio do antigo governo, ele diz que era um grupo que atuava de forma ostensiva, tentando convencer os demais integrantes das Forças Armadas a executarem um golpe de Estado. É o que está no depoimento, que entrou como o primeiro de um conjunto de depoimentos da colaboração premiada de Mauro Cid. A minha pergunta ainda nessa linha, lembrando que o seu nome não apareceu no relatório final, mas aparece aqui nesse início de depoimento, início de colaboração. A ideia de golpe passou, então, pela cabeça dos senhores? O senhor disse que não teve uma tentativa de golpe, não houve um plano golpista, mas vocês, se possível, né, até cometer essa indiscrição, pensaram num golpe? Basília, a gente tem que falar o que está no mundo dos fatos. O Cid, né, primeiro só destacar aqui, se os advogados de defesa do Jair Bolsonaro não conseguem ter acesso à delação, nem os advogados de defesa do Braga Neto e tantos outros, mas eles ficam sabendo de tudo pela imprensa, não estou criticando a imprensa não, porque é papel de vocês têm mais a que divulgar, tem as suas fontes, etc. Não estou entrando no mérito disso não. Mas quando isso daí ocorre, a definição disso daí é um vazamento. Alguém, não sei quem, passou para a imprensa. E assim todos nós ficamos sabendo de um inquérito que, em tese, deveria ser sigiloso. Então, o Cid, nesse contexto todo, onde ele já deu mais de 10 versões, onde anteriormente, numa situação semelhante, vazou um áudio dele e o Alexandre de Moraes chamou ele no dia seguinte
para um novo depoimento, para cobrar explicações do Cid, o que ele tinha falado no áudio, esse áudio onde ele fala que estava sendo coagido, onde é um jogo de cartas marcadas, e ele já foi, inclusive, com as roupas para levar para o presídio, porque ele acreditava que depois desse depoimento ao Alexandre de Moraes ele seria novamente direcionado para um presídio. Nesse ambiente todo, o Cid, meu Deus do céu, é um pobre coitado. Ele deve estar sendo ameaçado de prender a mulher dele, o pai dele, né? Eu entendo a situação sensível pela qual ele está passando. Não sei se ele está tomando algum tipo de remédio, porque eu não tenho mais contato com ele, mas ele também, no final das contas, acaba sendo uma vítima disso tudo. Ora, meu Deus do céu, você imagina eu chegar para você e falar o seguinte: Basílio, você vai ficar 17 anos na cadeia ou você vai aqui entregar alguma das suas colegas de trabalho? Poxa, você vai pensar 1000 vezes, é uma prova de fogo dificílima. Então, isso é o que o Cid está vivendo hoje, né? E a troco de quê? Mais uma vez, de um golpe, sem polícia, sem forças armadas, sem nenhuma arma apreendida, quando o pretenso ditador que estão falando que seria Jair Bolsonaro já não era mais o chefe supremo das forças armadas, é difícil você até explicar isso daí para o estrangeiro. Então, pode ter certeza, da nossa parte, se tivesse ocorrido qualquer coisa nesse sentido, a gente não estaria agora vivendo essa normalidade que a gente está vivendo. Né? Lamento pela perseguição que está ocorrendo contra todos os membros do governo. Anderson Torres, General Braga Neto, né? Silvinei Vasquez, que emagreceu mais de 10 quilos dentro da cadeia. Isso tudo daí ainda vai ser, um dia, se Deus quiser, passado a limpo, porque essa história vai ter que ser bem contada. Deputado, o senhor sabe que o senhor nos traz um desafio enorme, porque a gente sente vontade de fazer várias perguntas, mas nós temos aqui um tempo restrito. E mais... Eu retorno. Olha, opa, esse é o Breaking News, tá bom? Então, o deputado dizendo que volta aqui para poder conversar com a gente. E eu abri a entrevista dizendo assim, vamos falar sobre o Congresso, sobre o rito. Aí, daqui a pouco, quase chamo o PROCON, né? Porque elas prometeram uma coisa e perguntaram de muitas outras, porque o cardápio realmente é muito amplo. Ele estava ciente. Só para encerrar, então, a mesmíssima pergunta que eu fiz ao líder do governo ontem, refaço para o senhor. De 0 a 10, o senhor estima que, assim, qual a chance de Hugo Motta ser o novo presidente da Câmara dos Deputados? 0 a 10? 11. Então pronto, então não precisamos nem ver a programação, que a gente já sabe quem vai vencer, é isso? Bom, deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, muito obrigada por ter conversado conosco e ter trazido tantos esclarecimentos de inúmeros assuntos que dia após dia a gente trata aqui no jornal, então é importante ter aqui o seu posicionamento também. Muito obrigada. Eu que agradeço a todas vocês, parabéns pelo trabalho, por me dar essa oportunidade. Eu acredito que o Hugo Motta ele vai seguir muito aquilo do que foi o Arthur Lira. O Arthur Lira foi muito honesto na sua candidatura à presidência da Câmara, onde ele disse que não tenderia o pêndulo nem para a direita e nem para a esquerda, mas que ele permitiria que o plenário fosse o soberano das decisões. Então, acho que é mais ou menos dessa maneira mesmo que tem que ser a presidência da Casa. Haverá vitórias, haverá derrotas, mas com muita serenidade e também com esse apoio ao Hugo Motta, garantindo que o PL possa fazer valer o seu direito na proporcionalidade de maior partido da Casa, tendo uma boa prioridade nas escolhas das comissões, porque é nessas comissões que vão passar as leis que vão regulamentar o Brasil. Muito obrigada, Obrigada, deputado. Basília Rodrigues, você viabilizou essa conversa. Muito obrigada, hein? Isabel Mega, obrigada também. Clarissa Oliveira também. Vamos de intervalo aqui nesse jornal, então, porque